Oi, gente, aqui é Índigo. Eu sou a pessoa que conduz os encontros aqui no Fricções Clube de Escrita Queer. E hoje, dia 19 de agosto, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar o nosso sopro. Hoje o nosso tema é esquecer. Você sabe que eu adoraria viver com você, mas você me faz esquecer tanto. Eu esqueço de rezar para os anjos, e então os anjos esquecem de rezar por nós. Essa é uma música do Leonard Cohen chamada So Long Marianne, que é uma música linda, assim, que é basicamente ele dizendo adeus para essa mulher que ele ama muito, mas que ele não consegue ficar com ela. E um dos motivos é porque ele esquece da vida dele quando ele tá com ela. Então esse é uma das facetas do esquecer que eu vou falar hoje, assim, de essa coisa de você estar tão fixado numa coisa que você esquece tudo que está ao seu redor, apaixonado, ou enfim, algum hiperfoco do momento. Os anos passam e contei a história tantas vezes que já não sei se realmente me lembro dela ou se apenas me lembro das palavras com que a conto, do Jorge Luiz Borges. Tem gente que fala assim, né, que toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a memória muda. Então, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. A gente edita, né, essa memória. E toda vez que a gente lembra, ela está um pouco diferente, assim. E então, o esquecer também faz parte desse lembrar, porque você lembra de algumas partes, esquece de outras. Às vezes, da próxima vez que você vai lembrar, você vai esquecer de outra coisa. E aí sim vai indo, aí que nem ele fala aqui, né? Ele não lembra mais da história em si, ele lembra das palavras com que ele conta a história. O amor é tão curto e o esquecimento é tão longo, de Pablo Neruda. Fiquei pensando assim nessa citação, porque eu não sei se ele quer dizer assim que o esquecimento a gente demora para esquecer quando depois do final de uma relação, no final de uma paixão, sei lá, se a gente demora para esquecer ou se o esquecimento é longo no sentido de que quando você esquece alguma coisa, você meio que esquece para sempre. Claro que você pode lembrar depois, assim, né? Mas algumas coisas eu acho que sempre vão se perder. Então, sim, tem coisas que vão se perder para sempre. O esquecimento é longo por causa disso, é meio que para sempre. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer. Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram, e nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. É, é, é isso, é a Clarice Lispector, nossa concura, que ela tá sempre aqui, né? É isso, esquecer é muito humano. Quando a gente esquece, a gente esquece o que a gente esquece, é aí que tá. Porque quando a gente só percebe que a gente esqueceu alguma coisa quando a gente lembra, na verdade, né? Aí ou quando a gente tenta lembrar, às vezes que a gente tá tentando esquecer de uma pessoa, por exemplo, ou tentando lembrar de uma pessoa, e daí a gente percebe que a gente esqueceu já o cheiro da pessoa, a voz da pessoa. O esquecimento o lembrar, eles estão muito ligados, né? Há um laço secreto entre a lentidão e a memória, entre a velocidade e o esquecimento. Essa citação eu achei justamente para o sopro, assim, eu nunca tinha, não conhecia ela. E eu fiquei pensando sobre ela, eu não sei, eu não cheguei a uma conclusão sobre o que que ele quis dizer com isso, assim, vou deixar aberto para a interpretação de vocês. Não sei se as coisas, quando acontecem muito rápidas, é mais fácil a gente esquecer, ou se, não sei. Esquecer é melancólico, esquecer de alguém, de uma parte de nós, de um momento feliz, esquecer de um cheiro, de uma voz. Esquecer às vezes também é preciso, para que se possa seguir em frente e para que outras memórias sejam feitas. É, Há aquilo que esquecemos sem perceber, que vai sumindo devagar, detalhe por detalhe, até que um dia você tenta reconstituir um rosto e percebe que só te sobrou a impressão de um rosto. Há também o esquecimento que salva, o que abre espaço, o que apaga a dor com uma gentileza que a razão não consegue produzir. É isso, o esquecimento é importante também, né? Porque como que você vai. Tem coisas que são muito dolorosas que você tem que esquecer. Porque, por exemplo, de novo falando assim da parte de se apaixonar e de relacionamentos e tal, mas. é,
Você tem que meio que esquecer a dor de um final de um relacionamento ou de final de uma paixão para você se apaixonar de novo, porque senão você não vai cair nessa enrascada de novo, assim, né? O esquecimento é meio necessário nesse caso. Escreva a partir de algo que você esqueceu e só percebeu quando alguém te lembrou. Um detalhe que foi sumindo, um cheiro, uma voz, uma risada. O cheiro, para mim, é a primeira coisa que vai embora, assim, de alguma pessoa, né? É muito engraçado. E às vezes, quando volta, assim, quando você sente aquele cheiro de perfume, talvez, é muito forte, normalmente, essa memória, né? Ela é muito corporal, assim. O esquecimento que te salvou, o que fez com que você se curasse de algo doloroso. É isso. Também, se não quiser fazer uma coisa tão profunda, pode falar assim de um personagem que esqueceu de comprar pão, que a mãe pediu, sei lá, né? A gente tem esses pequenos esquecimentos do dia a dia também. Então, ou então falar de uma, né? A gente às vezes esquece da gente mesmo, né? Passa um tempo, assim, a gente percebe que esqueceu de uma parte da gente que era importante. Enfim, tem vários tipos de esquecimento, então fica a critério de vocês aí, tá bom? Até mais.